Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque Eu sou a Paula e esse é o América Cast. e nós seguimos aqui contando histórias para edificar a nossa vida e a sua vida. É isso aí, nosso convidado de hoje é muito especial, Aguardado. muito esperado. Ele tem 21 anos de ministério, casado com a pastora Fran há 21 anos, pai do Joshua, ele é compositor, ele é cantor, é o nosso pastor Wesley Santos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo! Muito obrigado. Que alegria estar aqui. Finalmente. Finalmente! Vocês finalmente me deixaram participar. Você está cumprindo uma promessa, né? Que ele falou que estaria aqui assim que ele assumisse, né? A nossa igreja. Graças a Deus, que bom. Que legal, Joia. Estou que muito bom. contente de ver como vocês têm desenvolvido esse quadro, esse chamado mesmo, eu acredito, né? E como Deus foi encaixando tão bem as coisas, essa sintonia que vocês têm, e a Jaque também, né? Fiquei e estou muito feliz com tudo que vem acontecendo aqui nessa sala. Sei que é da parte de Deus Amém. mesmo. Amém. Amém. Vamos começar aí, né? Quem assiste os nossos episódios sabe. A gente quer começar querendo saber quando Cristo te encontrou. Como é que foi aí sua conversão? Minha conversão, como, né, todos aqueles que a gente já estava até falando um pouquinho disso, né, que nasceram num lar cristão, é uma série de acontecimentos, palavras, ensinos, mas algo marcante mesmo, que para mim foi revolucionário, foi um acampamento de jovens, na qual eu não era jovem, né, mas eu e a Ju, né, minha prima, que já esteve aqui, contou um pouquinho disso, nós fomos os únicos que ficaram para trás, porque a gente estava inserido no meio dos jovens, adolescentes naquela época, e eles, para não nos deixarem para trás, os jovens da nossa igreja intercederam. Então foi um acampamento promovido pelos irmãos que vieram de São Paulo. Eles tinham já essa bagagem e trouxeram para cá. Entraram em contato aqui com a liderança de Maringá e eles juntaram forças para fazer esse acampamento. E dentre o pessoal que estava ali já, que fazia parte, que estava sempre junto, nós dois estávamos ficando para trás. Eu me lembro até hoje, eu tinha ido dormir na casa do meu primo, que a gente chama de Nenê, né? O Sidney. Que já é famoso aqui, É, né? O então. Nenê também é famoso. Eu estava dormindo na casa dele, isso era muito comum entre a gente, né? Dormir na casa dos primos e tal. E bem, eu ouvia eles preparando as coisas, as malas e tal, e eu lembro de ter cobrir a cabeça, os meus primos todos indo, e eu cobri a cabeça, e eu chorei ali, porque eu tinha, acho que 13 anos, se não me engano. Eu fiquei chorando e tal, triste. Eles eram mais velhos, então, Sim, os primos. sim. Os meus primos todos são mais velhos. Inclusive a Ju é mais velha que eu, né? A gente faz questão de citar De isso. enfatizar. E aí eu peguei no sono, dormi. E daqui a pouco chegou assim uma gritaria. Wesley, você vai, arruma suas coisas. Eles liberaram pra você ir. 5 tal. minutos, tu tava pronto. E eu, né, quando você acorda assim, naquele No susto, você não susto. sabe o que tá acontecendo, mas era algo assim, pra mim, já maravilhoso, poder estar com os meus primos, com o pessoal da igreja. Eu era só uma criança, né? E aí nós fomos nesse acampamento, um lugar distante, se chamava Acampamento Maranata. Né? Na época, eles não tinham uma estrutura muito, né? Não é como nós conhecemos hoje, essas estruturas de acampamento, tudo. Não, era uma coisa bem rústica mesmo. Né? A gente tinha que levar colchões, a gente tinha que levar praticamente tudo. E eles tinham lá alguns lugarzinhos para dormir, umas casinhas. Tinha um terreirão, assim, que usava para prática esportiva.
em uma cozinha mais ou menos improvisada, mas era no campo, né? Era tipo uma fazenda e tal. E eu me lembro que a gente se divertia muito, mas na ministração da noite, é, eu senti algo diferente que eu não tinha ainda percebido, não tinha tido essa experiência na igreja, né? De fato, assim, tocar profundamente no meu coração. Era uma época onde eu era muito ligado, assim, nos instrumentos. Eu gostava muito né, principalmente de bateria, então eu ficava muito olhando o baterista tocando, eu ficava... Mas quando veio a palavra, eu lembro de não ter entendido tão bem a palavra, mas quando teve aquele tempo de ministração depois da palavra, algo veio assim, me envolveu e eu voltei para casa com um sentimento assim, com uma decisão de ter uma vida diferente. Então, eu vi mais claro, mais nítido a questão do pecado, daquilo que eu deveria me afastar, né? E eu tinha isso no meu coração, de procurar ter uma vida mais santa. Então, aquilo, para mim, foi um marco. Um dos grandes marcos, assim, da minha vida foi aquele primeiro acampamento. E louvo a Deus pelos os amigos, os primos que Que movimentou. intercederam, né? E, de repente, eu me vi indo para lá e vi a Ju lá também. A gente estava muito feliz de poder participar. E voltamos quebrantados, impactados mesmo com o que Deus tinha feito. Mas assim, eu cresci num lar, como eu cresci num lar No cristão, meio dos corredores da igreja, o tempo todo lá. em vigílias, escolinha das crianças, me lembro das minhas professoras na escolinha, né? Então, hoje prezo muito por isso, porque isso encaminha demais, né? As crianças, elas precisam ter esse primeiro contato com a palavra de Deus, né? Sim. Então, fui crescendo ali no meio disso tudo, mas essa experiência foi algo que marcante, que eu voltei assim querendo ser batizado, né? Na época essa idade ainda não era propícia, não era reconhecida como propícia. É. Então eu tive que aguardar mais algum tempo, né? Era o quê? Uns 15 anos Eu, naquela época que era? na época, sim, Era. era por aí, uns 15 anos, né? Eu tinha 12, 13 anos nessa Sim. época aí que eu tive essas experiências no acampamento. Então eu precisei aguardar mais algum tempo ali e tal. Mas eu me lembro, assim, que foi algo maravilhoso ali, esse descobrir né, mesmo não entendendo tão bem o que era, eu soube que Deus era real, né? Que Deus só podia ser Deus, aquilo que acendeu dentro de mim. E como que foi a questão da sua infância, né? Como seu pai era pastor, né? Ele tinha ali com vocês essas questões de devocional, de como que era o ensinamento do pai com vocês? Então, o meu pai, quando eu nasci, ele não era pastor ainda. Não era ainda. Não. Mas ele fez algo que desde aquele momento, depois, né, eu percebi que minha vida era diferente das demais crianças. E que, assim, na adolescência, isso me irritou muito em relação ao meu pai. Então, eu tive um afastamento dele, porque ele tinha feito isso quando eu nasci. E é o quê? Ele me consagrou a Deus. Geralmente as pessoas apresentam as crianças, né? Explica para nós essa diferença. Que é Conta aí apresentar pra para nós. consagrar. Consagrar é devolver mesmo, é aquilo que Ana e Eucana, né, fizeram com Samuel. Eles devolveram, Deus entregaram. deu e eles... Isso. Então,
E isso teve um impacto na minha infância, adolescência, em certas coisas que foram, para mim, na época, eu achava negativo. Quando que você entendeu isso? Porque, né, a Ana devolveu no templo, né? Uhum. Ele foi criado lá. Aham. Você não foi criado lá, você continuou sendo criado pelos seus pais. Quando que Sim. você teve esse entendimento? Tipo, não, peraí, comigo tá diferente. Eu tinha, por exemplo, eu percebia que eu tinha um temor de Deus maior do que as outras crianças. Até mesmo seus irmãos. Não se engane, eu fui bagunceiro. Foi uma criança. Mas tinha um limite para mim. Aham. Tinha, Natural seu. tinha, Tem criança que mente, né? Vai fazer sim, não, coisas. essas coisas aí, normal como qualquer outra Aham. criança. Mas, assim, tinha certas coisas, por exemplo, em relação a outro ser humano, eu sempre tive uma trava. Por exemplo, passar alguém para trás, defraudar alguém. E essas coisas me travavam. né? Mesmo sendo natural, era seu, não era tipo te ensinado, tal, Não, assim, não. era algo que fluía. Era algo que eu, tipo assim, isso aqui, essa linha eu não ultrapasso. E eu, tipo assim, mas Negociável. inegociável. Tanto é que quando eu cheguei na adolescência ali, sala de aula, Colar na prova. essas coisas aí, quando É não... coisa de criança. que é normal. essas coisas de que, assim, não vai ferir Ninguém. as emoções de ninguém, não vai ferir ninguém, beleza. Mas, por exemplo, eu nunca consegui ficar. Eu nunca consegui namorar ninguém. E não foi por falta de Vamos falar o oportunidade. português, bulinar ninguém. Não, é defraudar mesmo. defraudar. Não. Coisa Da que esperança. muitos moleques acontece, Sim, né? não. E eu tinha amizades, né? E os meus amigos, para eles, Como o assim? contar vantagem era Era isso e isso, tal. pegar uma menina lá. E, tipo assim, não foi por falta de oportunidade. Sim. Né? Porque as meninas também queriam ter essas experiências e tal. E era interessante, porque eu era amigo de todo mundo, amigo das meninas, mas quando eu percebia alguma coisa diferente, Tinha um respeito. eu respeitava, eu afastava e procurava não aprofundar, né? Certas... Então, muito nesse sentido, assim, né? E isso é uma característica pelo seu pai ter te consagrado. Eu entendia que sim, porque me acendia algo, Como se dentro era de uma- mim. Não era assim, não é uma trava psicológica, Sim, sim. tá? Não é algo que eu tinha medo, né? Mas era um alerta ali. Era Tipo, isso é errado. era um temor mesmo no meu coração em relação a estas coisas, né? E aí, na adolescência, deu uma rebeldia. Sim, eu fiquei muito, muito chateado mesmo, assim, porque eu via meus amigos fazendo certas coisas que eu não tinha... Não é que eu não tinha coragem, eu sabia, eu me via fazendo, eu muitas vezes falava assim, não, deixa quieto. Tinha eu vou. vontade, Tinha normal, vontade e tal. Tinha minhas paixonites, gostava de fulana, beltrano aqui e tal, mas não passava disso. Eu preferia guardar isso no meu coração, eu preferia lutar contra sentimentos do que... Porque eu sabia que eu era novo, aquilo ia terminar e eu ia magoar alguém. E isso não era inconcebível para mim. Eu não julgava meus amigos que faziam, eu achava normal. Dentro da igreja, as coisas de jovem, de adolescente, eu achava normal para os outros, mas para mim era inconcebível. Pra sua vida, para não. mim não. Esse é um dos pontos, tá? Sim, sim. E curioso, porque, né, é diferente, né? É diferente. E eu ficava bravo, né? Por que eu não consigo ser normal, Igual né? os outros.
E outras coisas também, quando criança, vira e mexe, a gente ia brincar e tal. E eu chamava as crianças para brincar de cultinho, por exemplo. Vamos fazer um culto. Vamos fazer um Eu culto, sou o tal. pastor. Ou o ministro de louvor. Tal, isso. Ah, que cultinho. Daí tá aqui. Vamos né? brincar de bola. Não sei o quê. Pega-pega. Não que que, cultinho. não que eu não jogasse Sim, bola, sim. né? Eu brincava de tudo que vocês imaginam. Aí eu era uma criança que gostava demais, e até hoje gosto de me divertir, né? Gosto de coisas que me tirem um pouco da normalidade, né? De esportes, né? Então, mas a minha bagunça, ela era velada, ela era um pouco Limitada. limitada e era velada, assim. Eu escondia um pouco de quando eu era bagunceiro. Então, minha infância, ela foi desenvolvendo bastante nesse sentido, né? E depois, como junior, aí tive essa experiência aí, né, com Deus. Muito cedo já, meus primos, eles estavam já no Ministério de Louvor ali, né? E na igreja onde eu frequentava antes, na qual meu pai viria a ser pastor ali quando eu era criança ainda, né? Uma criança um pouco... Um Você tinha junior, né? quantos anos quando o pai se tornou pastor? Eu acho que eu era um junior, mais ou menos. Uns 8, 9? Por aí. Por aí. E então nós nos sentíamos ali os revolucionários da igreja, porque a igreja era bem tradicional naquela época, né? Então tinha um órgão para se tocar e esse era o xodó, né, da igreja e tal. E colocaram uma bateria. E aí foram entrando alguns instrumentos conforme, né? Então meu primo Uma guitarra. aprendeu a tocar uma guitarra e começou a entrar ali uma guitarra, mas sem distorção, né? Violão. Daqui a pouco entrou um contrabaixo, né? Tudo isso os primos. E aí bateria nem pensar, porque bateria daí tudo tem bateria limite. já né? Né? Aí o diabo já ia entrar dentro da igreja. Com a bateria. Fumaça jamais. Mas a gente ficava nessa, não, um dia a gente vai conseguir, né, uma bateria. Mas aí fala assim, alguém conseguiu uma panderola. E aí eu comecei a tocar panderola na igreja já pequenininho, né, junto com os meus primos lá. Então aí já conseguiram fazer uma divisão bandinha. ali. Tinha o tempo do louvor dos jovens, né, que daí com violão, com teclado e contrabaixo, né? E a panderola. E depois a outra parte com os hinos tradicionais, e ali o órgão e tal, que os irmãos mais velhos e tal, né? Então meu pai conseguiu fazer um pouco desse jogo de cintura para que os jovens também pudessem Ser atraídos também. participar também, né? Se identificar, né? Na época ninguém entendia essa questão de ministério de louvor, era música na igreja. Sim. Então as coisas foram se encaixando, os irmãos começaram a ver que era bom, que os jovens estavam vindo mais, participando mais, a igreja começou a crescer, tá mais viva, né? E foi a época que a gente chamava os corinhos. Tinha nome a banda. Não, os corinhos eram... Os corinhos de fogo? Isso. É. Porque antes da gente só era o cantor Inário, cristão, que é um tinha- inário. tinha um isso. inário. Que no nosso caso era o cantor cristão, né? Em algumas igrejas é a harpa. E, então antes só era isso aí. E aí a gente Depois entrou os corinhos. Os corinhos, Eu lembro começou dos corinhos. entrar os instrumentos e tal, até que entrou a bateria. E aí, como eu já tocava panderola, e o meu primeiro Então, instrumento Foi foi a bateria. para bateria. Mas aí, voltando naquela questão da consagração, pai, né? Ele já tinha isso, que você seria pastor um dia? O meu pai, na verdade, eu não sei o que ele tinha assim no coração, mas algo eu sei, ele amava música. E assim, ele estava sempre atrás de algo relacionado à música, ele gostava muito de cantar,
Ele esboçou algumas canções, ele compôs algumas Que canções. legal. Juntamente com os primos nossos lá de Paranaguá, né? No período que a gente viveu lá, ele era muito envolvido com isso, né? E quando ele me deu o nome é de um compositor que estava lá no Cantor Cristão. Olha que legal. Que, na verdade, no Cantor Cristão é padrão americano. Porque as músicas são em inglês traduzidas para o português, né? Então, tava lá Wesley, numa canção que ele gostava, né? Num hino que ele gostava, e Wesley, vírgula, Charles. Então, na verdade, o nome do compositor é Charles Wesley, que é o irmão de John Wesley. Ah, que legal. Que é o irmão... O John Wesley é o pregador e Charles Wesley também era pregador, mas ele tinha essa veia na música. Na música. Então, ele compunha músicas ali nessa família Wesley, né? Que legal. E aí ele gostou do nome, e aí... E aí virou. E outras coisas, assim, que depois eu fui vendo, não só eu dei esse exemplo, né, mas na minha adolescência mesmo, teve uma época que eu andei com uma galerinha que eles faziam muitas festas nas casas dos amigos. Não sei se vocês lembram dessa... Sim, sou dessa época. Não, os pais não podiam viajar que Rolava uma festa. rolava festa. E aí virava aquela bagunça, né? E bebida alcoólica para menor. Sim. Isso daí era de praxe. É. E o que acontecia? O álcool não fazia efeito em mim. Eu ia, Sério? participava e tal, e eu falava assim, hoje eu vou ficar com uma menina porque eu vou Vou beber, beber, vou vou- ficar corajoso e vou romper com esse... Eu vou, né? E eu não fazia efeito. Era Gente, impressionante. que coisa. Então, aí os meus amigos, eles ficavam, "Cara, mas Como assim? como é que pode, né? E tal. Tanto é que eles faziam concurso de bebida e me colocavam lá para Sério? Que coisa. E nada. E eu ficava lá. E eu via todo mundo cambaleando, todo mundo Eu, sei lá, muito são. doido. E eu lá. E eu gostava de... Daí eu ficava lá conversando e tal. Né? Nunca gostei de dançar, graças a Deus, porque eu sou zero nisso. É muito talento. Sou zero nisso, não me enquadro nesse perfil. Então, eu fui percebendo essas pequenas coisas que faziam diferença desse consagrar a Deus, né? E essas coisas tudo depois que você teve aquele encontro. Então, algumas coisas antes. Eu sempre fui mais sério, assim, com as coisas de Deus, né? Enquanto as outras crianças. Eu brincava, fazia bagunça, Sim, sim. tal, mas na escolinha mesmo, começava a escolinha das crianças, eu não fazia bagunça, né? Dentro da casa de Deus, eu me lembro poucas vezes, assim, de eu fazer alguma coisa... era mais questão de conversar mesmo, né? Mas, assim, aquela coisa de correr dentro... Eu tinha muito... E não porque alguém Temor. tinha alguém Tipo, aqui é me, a casa de Deus. me ensinado ou ficava me corrigindo, né? E eu me lembro que quando meu pai era pastor, nós morávamos do lado da igreja. Nós fazíamos a manutenção da igreja, nós limpávamos a igreja, todos os filhos. A gente estava lá lustrando os bancos. Como se fosse caseiro, assim. Isso. da igreja. A gente tinha que fazer tudo, né? Lavar as calçadas e tal, né? Com aquela alegria no nosso coração. Bem. Saque não. Por que a gente tem que fazer isso e tal, né? Mas eu me lembro desse temor que eu tinha, né? Das Da coisas casa de de Deus, Deus. da casa de Deus, assim, né? De fazer qualquer coisa estranha ali, né? Do lado de fora virava, né? Virava no giraia, Virava. como diz. Mas dentro ali eu tinha... e essas coisas assim, né? Que vira e mexe acendia algo dentro de mim e eu ficava cuidadoso. Esse seu encontro com Cristo, como é que ficou daí para esse seu temor? Porque até então era algo meio natural. De repente aquilo passou a fazer sentido para você. Uhum.
do que é um pecado de verdade e tal. Como é que você percebe esse marco em relação a isso e depois, às vezes, que você ia, né, para as festas e tentava fazer as coisas? Então, aí entra a questão a falta de entendimento de um adolescente, de um junior e da maioria das pessoas. Eu comecei a basear minha vida por aquilo que eu também via acontecer no meio da maioria dos cristãos da época, que é o quê? É uma vida dupla. Então, basta que eu seja bonzinho na frente Dentro da igreja. de quem compete e Por trás era outra pessoa. então eu tinha uma outra vida mais velada. Porque assim, você tem consciência de pecado, você sabe que você precisa de um salvador, Uhum. que esse salvador é Jesus, você tem consciência disso. Mas a falta de entendimento chama responsabilidade para a gente. Então, eu preciso fazer algo em relação ao pecado. E, de fato, nós temos uma responsabilidade. Mas a nossa responsabilidade ela é muito inferior àquilo que é a responsabilidade de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, né? Sim. E eu percebia que eu não conseguia refrear meus impulsos, Então, na igreja, é o filho do pastor, Bem comportado. né? Mas a vira e mexe escapava uma coisa ali, outra coisa aqui e tal. Mas nada tão escandaloso assim, né, e tal, né? Mas fora ali, né, das quatro linhas, até nem meus pais sabiam muitas coisas do que eu fazia fora, aprontava e tal, né? Tu tá sabendo agora? Não, hoje ela já... A mãe A gente já... tem Como umas assim, dessas, assim, filho? nossa, minha mãe tá sabendo agora. Mas pode acontecer alguma coisa aqui, né? Então, eu tinha uma outra vida fora ali da realidade dos irmãos da igreja. Até porque a igreja é muito tradicional mesmo. Então, tinha coisa até que não era pecado, mas que escandalizava, né? Então, Sim. meu pai, ele falava, tem que ter cuidado com isso e tal. Ah, pai, mas é pecado isso aí? Então, eu não vejo como pecado, mas se fere o seu irmão, se deixa ele triste, procura não fazer. né? Tá. Procura não fazer. Mas você falar isso para um adolescente onde todo mundo está fazendo e você quer estar no meio, você Tudo quer é ser muito aceito. intenso. Você quer ser aceito. Tinha coisas até que eu, por exemplo, beber mesmo, para mim não fazia diferença. Mas, como é uma coisa que a galera tá fazendo, você acaba indo e acaba fazendo e tal, né? Então, para mim, eu tive essa consciência de pecado, queria aprofundar e aprofundava em determinados momentos o meu relacionamento com Deus, mas saía daqueles momentos ali, eu queria também ter as coisas legais assim dessa vida, desse mundo, e encontrava com a galera e aí você se desconecta, né? Então eu vivia esse dualismo aí, né? Essa coisa, uma coisa aqui que eu queria muito e outra coisa aqui também que eu queria muito. Uhum. E quando a chave virou? Vira, né? Esse conflito aí. Quando que a chave virou, falou, não dá pra ser mais dupla. Já foi um pouco mais para frente, né? Foi, na verdade, quando caiu mesmo essa ficha assim de rompimento, foi numa festa. Foi numa festa, eu tinha ido para a igreja, tinha tocado aquela noite e eu fui na casa, né? Depois eu fui na casa. Eles fizeram uma propaganda enorme dessa festa que ia ter, porque o cara morava num sobrado. Ah, era festona. Festona. Ia ter churrasco, ia ter, né, uma gama enorme de tipos de bebida que, né? Mas Marketing. E aí eu lembro de ter um passe, na época era passe ainda de circular. Eu tinha um passe só, e eu peguei o ônibus e fui para casa. Cheguei em casa, não tinha ninguém em casa.
E eu dei um jeito de entrar na minha casa sem chave. Né? Sabia as fraquezas da segurança da minha casa. Dei um jeito de entrar, tomei meu banho e arrumei um outro passe. Mas o interessante, eu estava sem comer o dia inteiro. E quando eu cheguei em casa, não tinha nada para comer. Em casa, assim, pronto, né? Não, que não tinha nada na despensa, não tinha nada, Sim. assim, prático, fácil, rápido. uma fruta, não tinha nada. E eu, uma fome, assim, terrível. Mas eu tinha que ir pra festa, eu já estava atrasado. E aí eu fui, peguei o ônibus, cheguei na festa, aquela fome, e atrasou o churrasco. E não sai esse churrasco, meu Deus do céu. E tamo lá, né? E daqui a pouco chegam os amigos mais doidos, né? A gente estava em outra festa, a gente veio pra cá e tal. Doido. E tinha uma cerveja naquela época que era de alto teor alcoólico. E eles compraram dessa cerveja aí. Porque, claro, eles queriam embebedar as meninas. E aquela coisa de... Nessas alturas aí, chegou um outro camarada lá e falou, olha, fiquei sabendo que vocês conhecem um cara aí que toma e ganha tudo de todo mundo, não sei o quê. Ele falou, tem sim, é aquele menino ali. Aí apontaram para mim, eu fiquei olhando. Aí falou, não, então vamos ver então. E aí esse camarada, ele começou a beber e eu comecei a beber. E você estava sem comer. Sem comer. Teoricamente, o efeito tem que ser mais rápido, né? E eu já tinha bebido outras coisas, uma mistureba total, e comecei a beber aquela cerveja e vai, bebe. Daqui a pouco esse menino começou a passar mal. Começou a passar mal. E você pleno. E eu, assim, assustado, eu nunca tinha visto aquilo. E, de repente, ele desmaiou. Entrou em coma alcoólico. Tinha um de maior lá, que pegou uma moto, colocou o cara na moto para levar ele para o hospital. E é uma loucura tão grande isso daí, porque a festa continua como se nada tivesse acontecido. E aí todo mundo tá, música alta e vida que segue, né? E daqui a pouco sai o churrasco. E eu, morto de fome, né? As primeiras que já foi saindo, aquela carne meio crua, eu falei, não, eu tenho que comer. Já tava mal, já comecei a comer. O que virou aquilo na minha barriga? E eu comecei a passar mal e não deu tempo. O rapaz falou, a festa vai ser no sobrado, mas eles trancaram, não deixou ninguém subir pro sobrado. Ficou todo mundo embaixo, tinha um banheirinho e tinha uma fila no banheirinho. E eu comecei a passar mal ali no meio de todo mundo e comecei a lavar o chão. E aí os meus amigos pelos quais eu dava a vida, né, eu ficava... Os legalzão. eu ficava semanas, pra vocês terem uma ideia, fora de casa. Numa época que não tinha celular, não tinha nada. Minha mãe não sabia onde eu estava, meus pais, nessa época aí. Imagina o desespero dos pais. Eu idolatrava meus amigos mesmo. Idolatrava eles. Falo, não, meus pais são... Né, porque meus pais viviam me podando e tal. E eu falo, não, meus pais, minha família, meus amigos que são da hora. Então eu pousava na casa de um dia, comia lá, contava, vamos lá para casa. E como eu era muito dado assim, né, fácil para... E as mães gostavam de mim, então tinha muitas mães, né, elas me adotavam mesmo e tal. E mal sabiam elas. Então eu ficava assim dias fora de casa. E eu via aqueles amigos assim, no pior momento que eu estava tendo ali, né? Não teve ninguém para me pegar pela mão, levar, ninguém. Você estava sozinho. Sozinho, o tempo inteiro. Frustrado. Envergonhadíssimo. Envergonhadíssimo. Todo mundo, porque eu virei né? a chacota geral, né? E foi ali. Depois, quando eu saí, assim, e fui para a calçada e fiquei lá na sarjeta, não estava bêbado, mas fiquei lá na sarjeta, passando mal. E ali eu tive esse reencontro. Uma coisa assim que fez aquela linha mesmo, né?
A partir daqui eu não quero mais isso. Eu vi que caiu a máscara, assim, de fato. Eu lembro que depois que eu já tinha passado todo aquele mal-estar e tal, e aí eu fui dormir na casa de um amigo meu lá, outro amigo meu e tal. Que não tava lá. Ele chegou depois, né? E aí, depois disso, na manhã seguinte, assim, eu estava convicto. Estava convicto que eu ia me dedicar a Deus, às coisas de Deus, que eu ia sair fora mesmo daquele tipo de ambiente, né? Não desprezei meus antigos amigos, continuei tendo contato, mas não tinha aquela entrega mais minha, aquela mente, sabe? Que idolatrava eles, aquele ambiente que queria fazer de tudo por eles. E você chegou a ter uma conversa com os seus pais a respeito disso? Não, Ou não. Mas não? eles começaram a perceber a mudança. A mudança. Porque foi radical, sabe? Aí eu comecei não tinha como não perceber porque eu estava em casa. Sim. Já começou por aí. Eu estava em casa e a partir disso começou um outro momento ali na minha vida e eu vi que Deus levou muito a sério aquele compromisso que eu fiz O que com você ele. entendeu ali naquela noite que foi diferente de tudo que você já tinha ouvido até então? Que fez você ficar convicto? Olha, começaram a vir muitos textos assim na minha mente, né? Eu me lembro assim de eu lembrar de pregações, eu estava lembrando de momentos que eu tive com Deus, e me parece que veio assim o sentimento de saudade de Deus, né? De outros momentos, como aquele momento Sim. marcante para ele primeiro, o dia do meu batismo, que foi algo assim para mim que foi sobrenatural, um dia extremamente frio, a gente no Vale Azul ali e tal, frio, e entrando naquela água gelada, e eu assim eu não sentia aquele frio, tá? Sabe? Como parece que o Espírito estava me envolvendo, assim, eu estava tão cheio de Deus, de alegria, assim, que aquilo não me importava, sabe? O barro nos pés, afundando os pés no barro. E vários outros momentos que eu tive, assim, com Deus, parece que eu sentia, assim, a saudade de Deus a meu respeito. Eu me lembro de que eu chorei muito aquele dia, sabe? Então, veio uma consciência mesmo. E tudo perdeu o valor. Do jeito que era, sim. Sim, Né? Do jeito que era, como eu falei, eu continuei tendo meu relacionamento com os meus amigos e tal. Eles sentiram esse afastamento, eles perceberam que eu dei aquela esfriada e tal. Eu tava lá, mas não era aquele camarada para toda hora, para qualquer coisa, né? Para fazer as coisas erradas. Eu já não sentia mais desejo disso. E nem prazer em muitas coisas que eles faziam. Eu gostava de estar com eles porque eu amava a vida deles, gostava da companhia, né? E o papo, as coisas assim, o esporte que a gente praticava junto, o tempo de game que a gente tinha, né? Que é uma outra vertente aí forte que eu tive na minha vida. Então ali foi o divisor, porque daí eu acabei me entregando muito mais também às propostas que a igreja tinha na época, né? Me engajando muito mais nas coisas dos jovens, dos adolescentes ali, né? Que era tudo junto. Entrei até pro teatro, coisa que eu falei assim, mas a gente tá montando Tô precisando um teatro. aqui. Vamos. Tamo junto. Tá precisando ali. Caramba, o que eu vou fazer no teatro? Não sei, mas vou entrar. Tô aí para fazer, né? E então, assim, foi um divisor mesmo. E Deus levou, como eu citei, Deus levou muito a sério porque Deus começou a me presentear com muitos livros. E eu não tinha hábito de ler, não gostava de ler. E a partir daí, então, você começa a criar esse hábito da leitura. Sim, e aí eu comecei a estudar mais a fundo as coisas. Porque, assim, Inclusive a Bíblia? Sim. Antes não tinha o hábito. Eu lia, fazia o devocional, né? Como
desde criança, meu pai fazia o culto doméstico, que foi uma Sim. das perguntas que vocês fizeram, né? Uhum. Meu pai fazia o culto em casa e a gente tinha, assim, esse hábito de ter ali um tempo de oração. E aí, com o passar do tempo, ele começou a falar, olha, amanhã o Jonathan que vai trazer a reflexão, né? Então, isso começava a trazer na gente uma Ah, responsabilidade. Ó, é a tem que me Alessandra. preparar. Então, a gente tinha esse, Hábito. né? É claro que quando os pais não pegavam no pé, a gente dava um jeito de... Quem nunca? Mas quando eu peguei firme mesmo, aí eu peguei firme com a palavra. Aí eu já arranhava um pouquinho o violão, então eu gostava de ficar ali brincando. Tinha o meu tempo ali. A música ajudava muito, né, nessa questão devocional, para ter um tempo mais estendido, né, mais E já profundo. estava começando a cantar na igreja também? Não, não. Ainda não? Só tocando. Não tocava violão na igreja. Eu fui pegando o violão aos poucos, porque o meu primo, uma época, ele esqueceu o violão em casa. Ele deixou lá e ele não estava usando. Não sei se ele tinha outro instrumento. E o violão ficou lá. E eu comecei a observar as mãos, né, como é que era, e comecei a tentar fazer, tirar som. E tinha uma irmã que morava do lado da minha da igreja. Atrás da igreja, perdão. Nós morávamos do lado, ela morava atrás. E ela sabia tocar. E ela começou a me dar umas Que dicas. legal. Faz assim, faz assado e tal. E aí, um belo dia também, eu não lembro se eu achei na rua, tinha umas revistinhas que vinham com as Com músicas. Tinha, ensinando. E aí tinha lá os desenhozinhos dos acordes. E aí eu comecei a ver aqueles desenhozinhos e comecei a colocar a cara para aprender. E fui aprendendo meio que sozinho, com alguém falou, ó, é assim. Aí outro falava, é assim. Aí eu perguntando também. Uhum. E na época não tinha muita coisa pra gente fazer. Então, vira e mexe, eu ficava ali tentando tirar som e fui encaixando um acorde com o outro. E daqui a pouco comecei Pra tocar. a tocar e criar alguma coisa. Daí começou a surgir algumas composições, só que não, né? Antes da gente entrar nessa questão da música, você fez missões fora do Brasil. Sim. Como é que foi isso? Como é que isso chegou para você? Como é que foi essa experiência? O pano de fundo desse período aí, né, foi justamente essa virada de chave que eu tive nessa festa e tal, que eu comecei a buscar mais a Deus e tal. Então, eu entrei para esse ministério de teatro, né? Nós tínhamos alguns missionários que vieram para a nossa igreja. Eles começaram a congregar ali com a gente e tal. E eles tinham aprendido muitas peças. E eles começaram, vamos capacitar os jovens aqui para a gente começar a fazer missões com esses jovens aqui dentro da cidade. Então, em primeiro lugar, claro, dentro da igreja, né? E eles eram bem treinados. E eram pantomimas, então não precisava falar. E isso me ajudava demais. Então você tinha que representar ali muito bem, tinha que ter bastante expressão facial, bastante expressão corporal, para mostrar o que a história vinha acontecendo. Mas eram peças criadas assim com, né, inclusive várias delas da Jocum. Que apesar deles não serem missionários da Jocum, eles acabaram inseridos, né, nesse contexto aí. E nós começamos a apresentar na igreja, aqui na cidade. Eles iam atrás de escolas que abriam espaço para a gente ir evangelizar, nas praças aqui da cidade. Também os fantoches, né, que as crianças adoravam. Então, tinha ali um tempo que nós íamos na escola, era muito interessante, que eles traziam todo o primário para ver as pecinhas de fantoche e tal, e a gente fazia apelo, e as crianças recebiam a Cristo e tal, muito bom. E depois tinha o tempo com os maiores, e aí a gente apresentava as peças mesmo.
Então, isso foi surtindo um efeito, assim, muito legal. Daqui a pouco, a igreja de São Paulo ficou interessada. E eles tiveram um evento lá e falaram, nós queremos que vocês tragam para cá. E aí esse grupo de jovens foi para lá. Isso, começou a ganhar notoriedade. Olha que legal. E aí eles... Sem rede social. Sem rede social. Não é fácil, né, gente? E aí eles falaram, não, nós queremos vocês aqui, como é que a gente faz? Ah, a gente não sabe, tal. E aí foram ver preço de ônibus, ficava muito caro. Ah, se a gente locar uma Kombi, vocês vêm? A gente vai. Pensa. E nós fizemos essa viagem, assim. De Kombi. De Kombi. Inclusive, a viagem de volta foi para mim... Também eu tive uma experiência muito preciosa com Deus. E aí nós fomos para lá, apresentamos no acampamento, né? E para eles foi uma novidade, assim, uau, né? Porque os teatros que eram feitos na igreja eram umas coisas bem básicas. E nesses teatros tinha uma produção... sabe? Se levava muito a sério essa questão da expressão, assim, era uma coisa... Maquiagem, figurino, né? Então, era assim, poxa, que legal. E todas as ministrações que teve do acampamento tinha uma peça de teatro. E como Deus usou as peças de teatro para falar com os jovens... porque alguns pastores iam pregar e não tinham a linguagem dos jovens. Então, eles pregavam como se fosse na igreja. Então, os jovens ouviam amém, eu li um ou outro correspondia. Não atraía muito, né? Mas quando apresentava o teatro, era nítido, assim, sabe? Arrependimento, a entrega, a mensagem entrava. Sim. E eles ficaram assim, né? Uau, a gente tem que usar essa ferramenta. Então, aí depois que a gente saiu de lá, outros pastores de lá também foram impactados com isso. Falaram, puxa, olha como os jovens, né? E nos levaram para apresentar nas igrejas de São Paulo e em outros lugares. Mas na volta, na Combosa, eu, como era um menorzinho, eu vim em cima do motor da Kombi. Tinha os bancos ali, vocês sabem que em cima do motor lá atrás tem um espaço. Sim. Um quadradinho. Um quadradinho, e aquele motor fervia. E eu lá em cima, aquele calor enorme, e eu passando mal ali. E eu lembro que eu tive uma crise de identidade nessa volta. Sim, uma crise... Lá no acampamento mesmo, eu tinha tido essa crise, eu tava assim, para baixo. Tava malzão, assim. Aquelas crises que a gente tem, aquelas bad, né? Aquelas fossas sem explicação. Quem sou eu? Pra onde que eu vou? Eu não sirvo para nada e tal. Isso depois de viver e ver todo aquele impacto que foi feito, né? Sim, mas esse é o pós ser usado por Deus. Isso é importante a gente frisar aqui. Todas as vezes que Deus nos levanta para fazer alguma coisa, o pós, nós temos sempre que ter muito zelo. Porque a gente, muitas vezes, tem zelo no pré. A preparação, né? Ora, jejua, busca e se enche de Deus e tal. E quando Deus vai lá e usa você, né? A gente fica realizado, fala, deu tudo certo. E o pós, e ali para mim foi uma lição muito importante. Porque lá, de fato, foi algo assim maravilhoso, não teve o que dizer. Então, eu estava tendo uma depressão na volta que não tinha justificativa, mas era um certo levante mesmo. Sim. Em determinadas áreas da minha vida, né? Porque, claro, provavelmente eu tinha pecado em alguma coisa ali, não vou me lembrar agora. Sim. Né? E fiquei muito mal, porque, poxa, depois de algo Deus ter feito tão grande, eu fui e pequei de alguma maneira, não sei, não lembro mesmo o que eu fiz. Mas eu me senti muito mal. E eu me lembro que eu tava chorando, né? O pessoal tudo dormindo, exausto. E naquela madrugada eu fiquei chorando ali, né? Com as costas esquentando. As costas esquentando, virado para trás para ninguém ver, sozinho. E eu me lembro de ter visto o nascer do sol mais bonito da minha vida. E eu fiquei admirando aquilo e trazendo a memória, falando assim, poxa, foi Deus que fez tudo isso, né?
Mas aquilo intensificava ainda mais a minha tristeza, porque eu falava assim, quem sou eu diante de algo, de tudo isso, tudo tão grandioso e tal. Mas o Espírito ministrou no meu coração, assim, tudo isso é tão grande, maravilhoso, mas o meu filho não morreu pelo sol, não morreu pela terra, morreu por Uau. você. Que forte. E daí veio um enchimento, assim, na minha vida, e eu comecei a transbordar ali, e aí eu comecei a chorar, mas não mais por tristeza, mas por algo inexplicável, e isso ficou, Por esse amor, né, né? gravado assim no meu coração. E foi algo maravilhoso. Então, nós retornamos. Então, tinha esse grupo de teatro. E daí nós retornamos, continuamos nosso trabalho aqui. E um pessoal daí, lá de Três Lagoas, eles estavam fazendo uma conferência missionária e ficaram sabendo desse grupo de teatro. Porque um pessoal de São Paulo que tinha conversado e falou, olha, traz eles porque vale a pena, é algo para missões, é algo evangelístico, que vai ajudar muito, né? Eles estavam levando várias coisas ali em relação a missões para essa conferência não ser mais uma conferência, né? Dar ferramentas mesmo. Uhum. E aí, como é que a gente faz para trazer vocês? Kombi. E lá vamos nós de novo. Monta todo mundo na Kombi e vai, vamos pra lá. feliz da vida. Feliz da vida. E onde que eu vou? Lá no meu lugarzinho de sempre, né? Pegando fogo. E fomos lá e foi uma benção, né, para encurtar a história. E aí lá tinha uma missionária que eles tinham trazido, que ela tinha vindo para o Brasil um tempo. Ela já havia estado na Espanha, né, e ela tinha convicção do chamado dela para a Espanha. E ela veio de lá com uma outra missionária espanhola. E aí ela ministrou lá e nós apresentamos teatro. E aí um pastor levantou com, né, uma voz profética e disse, olha, Deus tem para esse grupo de teatro ir apoiar o trabalho missionário que essa mulher está fazendo na Espanha. E aí a gente entrou em choque. Imagina. Como assim? Vamos para outro país? Se a gente veio para São Paulo de Kombi, como é que nós... A princípio isso soou muito estranho, mas assim, havia uma presença de Deus ali tão Real. intensa e tal, e isso começou a confirmar no coração dos líderes de outras maneiras. Deus já estava falando no coração deles. E aí a gente voltou assim, né? O assunto era esse. E eu era um menino lá no meio deles, né, tal, que ia para dar suporte, que caiu de paraquedas, entre aspas, né? E daí surgiu a ideia de fazer missões na Espanha, né? Foi daí de todo esse contexto. Então, né, esse grupo foi desafiado dentro de um ano a levantar sustento para que pudesse ir, porque dentro de um ano ela também ela estaria lá, já ia preparar tudo para que a nossa chegada e nós fizéssemos um trabalho de impacto numa região específica lá da Espanha, que ela citou, que ela tinha chamado para lá e tal. E aí ela foi para a Espanha e foi fazer a parte dela e nós voltamos para casa para fazer a nossa parte, para levantar sustento. Só que a equipe de teatro tinha ali 2 casais de missionários que já tinham seus mantenedores. Tinha eu e a Ju, que não era missionária. Sim. Tinha outros participantes também da equipe que tinham suas vidas aqui, né? E conforme foi passando o tempo, a equipe foi enxugando, porque outras pessoas do grupo falaram assim, eu não tenho condição de ir porque abriu-se uma porta assim, assim, assim para eu ir. Eu vou fazer faculdade. Eu vou... Tá, outros foram... Então, daquela equipe, o único que não era missionário, que ficou na equipe, foi eu, que ainda seguia acreditando. Sim. Mas eu estava no ano de me alistar para o exército.
Então eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, eu vou arrumar um emprego e eu vou levantar meu sustento, né? Vou conversar com os meus pais para que eles... Porque eu sempre ajudei em casa, sempre Sim. trabalhei desde pequeno, desde 8, 9 anos eu trabalhei e ajudei ali, né? 8, 9 anos é exagero, mas acho que uns 11 anos por ali. Desde a adolescência. Isso. E falei, eu vou guardar o dinheiro e tal. Aí você conversou, não posso mais ajudar, preciso guardar esse dinheiro. Mas eu não tinha um trabalho nessa época e fui atrás de trabalho. Mas ninguém me dava trabalho porque sabia que eu ia servir. Por conta da idade. Por conta da idade, fala assim, mas dá um trabalho para um cara que... um menino que esse ano vai se alistar. E aí eu fui, me alistei lá, tudo, né? Como manda o figurino. E procurando trabalho, mas não arrumava trabalho, mas para nada. E nesse período chegou um irmão, que foi a questão dos livros. Um irmão, assim, apaixonadíssimo por livros. Devorador de livros. Na casa dele. E Deus mandou ele, né, ir na livraria. E ele tinha recebido um dinheiro e ele falou, feliz da vida. Vou fazer a festa, né? E ele foi na livraria e foi comprando os melhores livros, os livros que ele mais queria ler. Foi esse, aquele, esse autor, esse título, uau, e tal, feliz da vida. E quando ele chegou em casa, Deus falou para ele, esses livros não são para você. Pensa. Nossa, se eu soubesse, eu tinha comprado outro. Esses livros não são para você. E abre lá os seus livros, você vai pegar e você vai encher uma caixa. Ele tinha uma caixa lá. Você vai encher uma caixa com os livros que eu vou falar para você. E ele foi pegando os melhores livros dele e enchendo a caixa. Agora você vai lá na casa do pastor José Teodoro. E ele foi. Cara obediente. A paixão dele é livro. Não, eu já tô imaginando eu com meus livros aí, né? Aquela negociação, Deus, mas deixei. Certeza? E ele tava de férias. Então ele tava feliz da vida porque Ele tava ia de devorar férias. Ele ia devorar Meu tudo. tinha Deus, tempo. era maravilhoso os novos livros e tal. E ele chegou lá, quando ele estacionou, e Deus falou para ele, ó, né, ele tava até meio conformado, porque, poxa, eu vou dar os meus livros pro pastor, né? Pastor Teodoro. pastor, né? Pastor Teodoro. E quando ele estacionou o carro, falou assim, não é para ele. É pro filho dele, é pro Wesley. E aí ele parou, mas ele obedeceu. Chamou lá, numa tarde, eu estava em casa, a única pessoa que estava em casa. Meu irmão já estava trabalhando, minha irmã, acho que... Meu irmão estava estudando e trabalhando, minha irmã acho que estava estudando nessa época. E eu estava em casa, então eu ficava lá, fazia faxina, lavava louça e ficava... Já estava compondo algumas músicas e ficava ali, no meu tempo com Deus e tal. Ele chegou, falou, Wesley e tal, vim trazer um negócio aqui. Aí eu, não, então entra, irmão, tal. Abri a porta, ele entrou, e ele colocou assim, com todo o cuidado, e abriu assim, falou, eu falei, que legal, tal. Pode deixar que eu entrego pro pai e tal. Ele falou, não, isso aqui não é pro seu pai. Deus mandou eu te dar. É para você. E você? Oi. Aí eu... Como assim? Fiz aquela cara, sabe quando você ganha um presente que você não gosta? Aquela tipo criança que ganha roupa. Exatamente. Obrigada. Só pra ser educado. Eu imagino isso no coração dele. Eu tô dando minhas preciosidades. E ele tá fazendo essa pra um cara. cara que não... Nem quer. Mas ele tinha convicção que era Deus. Que Deus e ele falou virou com as costas ele. e foi embora. E eu peguei aquilo, eu falei, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu nem gosto de ler. Meu pai tinha livros lá. Eu nunca abri um livro, com exceção da Bíblia católica que ele tinha, que era toda em gravuras. Ela tinha muitas gravuras. Então, eu aprendi muitas histórias da Bíblia por causa das gravuras. Eu sempre gostei de desenho. Umas coloridas, né? Que tinha. Vários volumes, assim. Eu tinha ela inteira. E eu memorizei muita coisa porque eu me lembrava das gravuras. Esse aqui era o Moisés. Moisés.
né? Não o nosso Moisés aqui. O nosso Moisés é muito mais top. Você era Daniel na Cova dos Leões. Esse era, então eu memorizava ali por causa daquelas gravuras, né? Com exceção disso, eu não lia, assim. Eu lia muita revista em quadrinho. Tinha uma época que eu fiz coleção e tudo mais. Não gostava. Não tinha o hábito. Não. Mas a partir dali, eu falei, bom, isso aqui é meu. Tem um porquê isso Tem um aqui. porquê. E aí eu falei, poxa, não é por acaso. Eu tenho um ano que Pra Deus se me deu para me preparar. preparar. Não é só preparar financeiramente, me preparar espiritualmente. Então Deus está querendo alguma coisa com isso. E eu comecei a ler devagar. Peguei os menores livros, as 50 livretinhas, páginas. Fininho. fininhos. Me lembro muito bem de um livrinho que falava sobre jejum, que ele era bem pequenininho, assim, mas fez muita diferença na minha vida. Me ensinou ali, né? Lembro de um livro chamado O Homem Segundo o Coração de Deus, fininho também, que falava sobre Davi. Os primeiros que eu fui lendo, assim. E, nossa, como fez diferença esse conhecimento. E aquilo depois começou a Vida. ganhar assim, né? E eu me lembro de uns livros que eu começava a ler e eu não conseguia desenvolver. E eu não entendia o porquê, daí eu parava, pegava outro. Depois eu fui entender que tem livros que não são para nós naquela época. Tem a hora certa. Né? O espírito, ele trava você mesmo. Não é para você entrar naquele assunto. E eram livros bonitões, assim, as capas, livros novos, né? Eu falei, eu vou ler esse livro. E eu começava a ler e não entendia e não me descia mesmo, não era uma coisa que fluía. E eu comecei ali a ter o hábito de ler e a começar a devorar aquilo, mas eram muitos livros para consumir em um ano, assim. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir. E na luta atrás de trabalho, atrás de mantenedores, mas quem que vai acreditar num menino de 17 anos que tem um chamado para a Espanha? Que todo mundo conhece a vida porque cresceu na igreja. Uhum. E sabe que não é flor que se cheire. Né? Que agora está dando uns passos ali, está aparecendo, mas quem garante que não está tendo por fora aquela Vida dupla aquela que tinha vida antes. E vai lá e realmente vai cumprir um propósito, não vai desandar lá, né? Exatamente. Como é que uma igreja de porte pequeno ainda vai investir, né? Sendo que tem ali missionários, gente que já está Na caminhada. Sim. na caminhada. E aí foi nessa luta, o tempo foi passando, eu fui chamado, e aí chegou uma cartinha para mim que eu tinha sido convocado para ir para Brasília. E eu falei, bom, então aquilo tudo era um engano. Né? Porque até então a sua convicção de que você ia É, estava altíssima. não, para mim não tinha Inegociável. não tinha outra alternativa, era isso mesmo. E eu estava disposto a vender. É que eu não tinha nada, porque senão eu vendia. Vendia tudo. Tivesse uma bicicleta, Era firme, uma coisa assim que queimava mesmo. Mas chegou essa cartinha. E quando eu fui lá no tiro de guerra, não foi perdão, não era no tiro de guerra, vim aqui na praça. Eles juntaram esses jovens que iam para Brasília. E aí, quando chegou no dia, eles falaram, olha, pessoal, teve um corte. Antes a gente mandava 200 e agora eles pediram um contingente de 100. Então, se você não for chamado, vai ser na sorte. Se você não for chamado, você vai ali, responde para o oficial e tal, e você vai servir daí aqui em Maringá. Eu falei, Senhor, não serve em Maringá, não. Não serve em Maringá, não. Então, me manda para Brasília, que daí eu vou seguir carreira. Isso aí já mudou todos os planos. É, ó. né? Então agora eu vou virar o exército. Já que é para ir para o exército, vamos de cabeça. E aí eu não fui selecionado, porque era na sorte mesmo, Sim. né? Não tinha nada de aptidão, nada de... Porque vocês já tinham sido selecionado antes, então... Só que aí prolongou mais o meu sofrimento, porque assim, eu não tive uma resposta ali, porque o do TG ia ser só mais para frente. E aí depois me chamaram a gente tudo de novo. E aí, abriram vagas para Curitiba. Eu falei, então é isso que Deus tem para mim, né? Deve ser o exército mesmo, mas em Curitiba. E aí, não. Na sorte, de novo, selecionaram alguns e dispensaram outros.
E aí teve corte no TG também. Tinha excesso de contingente, porque sobrou esse pessoal que antes iria para Brasília e esse pessoal que antes iria para Curitiba. E aí eles fizeram uma coisa inusitada, porque eles tinham que resolver isso logo. Eles colocaram todo mundo num paredão e falaram, ó, você vem, você não, você vem, você não, você vem, você não. E foi interessante, quando chegou assim, eu falei, poxa, fiquei, porque estava indo alternado. Quando chegou, ele falou, você vem, você não e você não. Você era para ser o sim. Depois Era ele pra ser o sim. E eu era para ser o sim. E foi indo alternado Mudou. tudo de novo. E aí eu saí dali, eu falei, bom, é isso mesmo, é para eu ir. Aí eu saí de lá e tal, contei esse testemunho para os irmãos, falei, olha, irmão, pô, aconteceu isso. Mas aí os irmãos tudo assim, né? Meu pai, ele olhava para mim e falava assim, não, se é de Deus, vai acontecer, filho. Então ele falava assim, nem que sim, nem que não. Mas se é de Deus, vai acontecer, fica calmo, fica tranquilo. E minha mãe, Deus o livre, que negócio de Espanha, o quê? Não sei o quê, e tal. Não, agora que você não tem mais questão do exército, vai aparecer um emprego, você vai resolver sua vida. Né? Então minha mãe, ela não é que ela não cria, ela tinha medo. Era mãe, né? Coração da mãe. Como é que, né, um moleque, eu vou mandar meu filho lá longe, sozinho, entre aspas. Sem comunicação. Eu tinha telefone, mas era caríssimo. Então, uma fortuna. E aí surgiu meu primeiro mantenedor. Meu irmão. Meu irmão ganhava meio salário mínimo. E ele falou, eu vou te ajudar. Falei, cara, você não ganha quase nada. Não, mas ó, é pouquinho, mas tá aqui, ó. Todo mês eu vou te dar essa oferta aqui. Olha, que legal. Ele ajudava em casa, ganhava meio salário mínimo, e da parte dele que sobrava... Que era para ele fazer as coisas dele. Ele surgiu meu primeiro mantenedor. Que legal. E aí aquilo, falei, poxa... E eu precisava de uma camiseta para fazer um teatro que tinha um ponto de interrogação, assim, porque a nossa era pintada à mão, era bem feiona. E aí eu vi um dia no shopping uma estampada mesmo, assim, com um pontão de interrogação bem bonito, assim. E aí eu fui lá e com aquela oferta eu comprei a camiseta do ponto de interrogação, guardei bonitinha lá, não usava, só para usar para o teatro, né? E foi passando o tempo e não surgia mantenedor e eu não conseguia trabalho. E foi passando o tempo e eu estudando os livros, compondo e passando meu tempo com Deus e chorando na presença de Deus e tal. Chegou um período, faltava uma semana para o pessoal ir. Eu não tinha nada. Eu me lembro de fazer uma mochila em casa e meu amigo Flávio, né, morava na fazenda ainda. Eu falei, quer saber? Eu vou para a fazenda e vou ter um tempo maior de oração lá. E comecei um jejum ali e fui caminhando. Da minha casa até na fazenda dava o quê? Eu acho que uns 18 quilômetros, alguma coisa do tipo. Fui indo a pé. Falando com Deus, chorando no caminho. Estava assim, desolado. Assim. O que eu fazia com aquilo? Se não era, por que Deus não tirava aquilo de mim? Sim. Né, confuso e tal, mas fiz um jejum e fui indo. E aí, final da tarde, chegando na fazenda lá. Menino, o que você está fazendo aqui e tal? Aí liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou ficar aqui, tal, não tô bem, tal, vou ficar aqui esses dias para dar uma espairecida e tal. Aí fiz um jejum lá alguns dias, fiquei com eles. E aí tinha um culto nosso, e daí eu voltei com eles para o culto e tal, para voltar para casa. Quando eu cheguei no culto, eu tinha até esquecido, mas eu tinha enviado umas cartas para umas outras igrejas. Quando eu cheguei no culto, as pessoas estavam doidas atrás de mim. Falou, Wesley, chegou uma resposta da carta da igreja A, B e C. Falou, eles vão ajudar você nessa campanha missionária com X. Outros vão ajudar com Y.
Aí o meu tio, né, o meu tio Geraldo, chegou para mim e falou... Ó, o ó, tio Geraldo. Famoso também. chegou para... Eu fui funcionário dele. Então, tio Geraldo é Tio uma Geraldo é benção, famoso. ajudava todo mundo. Exatamente. Eu vou te ajudar com tanto. Né? E aí a igreja local falou assim, bom... Só né, falta um o meu pai pouco. não era pastor nessa época na igreja local. Falou, se tá Todo todo mundo mundo ajudando, e como que nós não vamos? Sim. Né? E aí levantaram uma oferta e tal. Quer dizer, aquilo que eu não consegui em um ano, Deus fez em Dias. alguns dias. Que lindo. E a passagem era bem mais cara, porque ia comprar Na em cima. hora. Aham. Né? Mas não teve problema, porque o que Deus fez, assim, o recurso que ele levantou para um menino de 17 anos, em poucos dias, comprei a passagem e fui com mais dinheiro que todo mundo. Olha só. Tanto é que depois lá eu pude Ajudou ajudar. as outras pessoas. Porque eu não tinha gasto Sim. lá, assim, né? E eu tava com o meu coração inteiro mesmo. Então, às vezes o pessoal perguntava assim, e a Espanha? Eu falava assim, Não sei. Não conheci. você não tirou foto? Não conheci. Estava tão focado, assim, em fazer as coisas, Aham. né? Pro reino. Pro reino, em oração e tal. Tirei algumas fotos ali e tal, em alguns momentos que a gente se descontraía. Mas eu estava assim tão... era isso mesmo que estava no meu coração, sabe? Era de Deus mesmo, porque veio a acontecer de uma maneira inexplicável, né? Então... Essa é uma história que eu guardo com muito carinho, assim, no meu coração. Como é que você entendeu esse um ano? Essa questão dos livros, ter chegado, emprego não ter saído, dispensa do ter... Como é que você entendeu esse um Loucura. ano na sua Dinheiro vida? que apareceu em Dinheiro uma que semana. precisava não aparecer e de repente veio. Era É loucura, Deus, porque né? você imagina algo que você sonha Uhum. para um ano. Não era só um sonho, né? Era algo que Deus tinha colocado mesmo, porque depois veio a se confirmar, assim, no coração de muitas outras pessoas, inexplicável. Sim. Uma coisa é você investir num missionário. O cara tem uma história, tem um currículo de alguém que vai e faz. Estruturado. Estruturado. Outra coisa é você falar assim, esse menino, vamos mandar ele para a Espanha. Por que nós vamos mandar ele para... Nem eu fui para a Espanha. Né? Nem Esse menino vai lá fazer o vai quê? fazer o quê lá? Uhum. Quer dizer, se não for Que Deus bagagem mesmo... que tem, né? Que bagagem que tinha, Vai lá né? só pra... E não tem variar. nada, né? Assim, aos olhos humanos, nada, nada. Humanos. Então, algo sempre me impulsionava, mas foi muito sofrido esse um ano. Inusitado, né? Eu me agarrava a estudar. Falei, bom, eu não tenho de onde tirar dinheiro, então, recurso, porque por mim eu iria com o meu próprio recurso. Sim. Então, eu vou me dedicar a outras coisas. Então, eu me agarrei aos livros, à palavra, aquilo que eu tinha a mão para fazer, né? Sim. Aprendeu espanhol também? Nesse período? Sim, un poquito. Hablas espanhol? Un poquito hablamos, sim. Ai, foi E muito... aí a experiência lá foi surreal, né? A experiência Olha lá só. foi algo assim que me mudou minha mentalidade. Eu achei que eu fui para uma coisa. E de fato aconteceram Sim. muitas coisas Através, né? De vocês. daquilo que a gente imaginava, daquilo que nós tínhamos nos proposto. Uhum. Mas o que Deus fez na minha vida Foi maior. transcendeu muito mais daquilo que Quem foi? O Wesley que foi, o Wesley que voltou. não tinha nada a ver. Fora que eu já era magro, que dava dó, como dizia, e voltei 5 quilos mais magro. Minha É mãe, mesmo? quando eu cheguei, minha mãe ficou Maltrataram meu desesperada. Filho, você passou fome lá, imagina. Ela ficou desesperada. E vocês ligavam? Tinham contato com eles aqui? Tinha, mas era um contato Pouco, né? a cada semana e era, como eu falei, né, era caríssimo. É. Pra você ter uma ideia, na Essa época eu acho que o ligação. salário mínimo era coisa de R$ 120. Uma ligação que durasse 10 minutos, você gastava R$ 20. Tipo
Era muito. É Era muito. muito. Cara. Não, e para a realidade da minha família, Sim. então era coisa assim, né? Rapidinho. Você tá bem? né? Tô bem, então tá bom. Até a Tudo próxima. certo, mãe. O que salvou eu ter ido com esse dinheiro a mais, e na Espanha, lá você podia comprar um cartão internacional, de chamada internacional, de ligar de cabine eletrônica. Porque aqui, ou você tinha que ir naquelas cabines, aquelas casas que tinham chamadas Sim. internacionais, para ficar mais barato. Se você ligasse de um telefone comum para uma ligação internacional, meu Deus. Então, aí eu comprava esses cartões, eles davam ali, acho que dava 10 minutinhos, né? Mas era caríssimo. Eu comprava um para cada 10 dias, 15 dias, porque era muito caro mesmo. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 meses. E voltou de lá já com entendimento do propósito de pastoreio? Não. Ainda não? Não, porque assim, o pastoreio do meu pai, para nós, os filhos, foi traumático. Uma época, assim, uma realidade totalmente diferente da de hoje. Então, hoje se valoriza o pastor na questão de manter o pastor. Então, hoje, o que acontece? O pastor cuida da igreja e a igreja cuida do pastor. Naquela época, se entendia que o ministério não dava direito ao salário do pastor. Então, meu pai ele trabalhava fora e o meu pai não tinha nenhum tipo de formação. Então, meu pai era um camarada que se virava. Braçal. O que aparecesse, né? O que aparecesse, ele topava. Então, vamos vender panela. Vamos. Comprava lá, porque panela agora Tá em alta. é o em alta. Vamos entregar listas telefônicas. Talvez vocês nem lembrem disso. Oh, eu não sou muito jovem. Nós trabalhei junto com meu pai. Vendia aquelas enciclopédias. Vendia. Meu pai pegava assim, parecia um trabalho, ele ia, sabe? Então ele era muito guerreiro nessa questão do trabalho, assim, muito esforçado nisso. Sim. Mas isso também desgastava muito, né? E também limitava muito a igreja, porque como você não tem alguém ali Integral. integral, vai limitar. Sim. A obra ia acontecendo e tal, né? Mas, entre outras questões, desgastava demais. Até porque, pelo pouco entendimento que os membros tinham, que as ovelhas tinham. Então, a problemática da igreja era uma demanda muito grande. E assim, meu pai colocava a gente para dormir, mas a gente ouvia parte dos aconselhamentos, das discussões, do problema que acontecia dentro da igreja, sabe? Então, isso afetou demais a gente. Tanto é que quando eu tive essa experiência missionária, a minha oração era: Deus, eis-me aqui, menos para pastor. Posso ser missionário. O senhor pode fazer comigo se eu quiser, menos ser pastor. Então, missionário, profeta, o senhor me põe para lavar banheiro, me põe para fazer qualquer coisa nessa terra, menos pastorear um povo, porque isso não descia. Nós somos bem assim, nós ficávamos... Tanto é que meu pai ficou muito enfermo, né? Acho que contribuiu também essas dificuldades. Esse desgaste assim emocional, né, era muito forte, né, e ainda ter que lidar com as demandas profissionais, demandas da família, enfim, os filhos crescendo, entrando na adolescência, aquele turbilhão todo, a esposa, né? Minha mãe dava assim o suporte máximo que ela podia, né? Minha mãe nunca foi
alguém para atrapalhar. Minha mãe sempre estava ali Impulsionando né? Uma esposa assim mesmo, no que a gente via, ela se desdobrava. Trabalho secular, teve épocas dela manter a casa. E minha mãe se dispunha a estudar, Olha que legal. trabalhar, estudar à noite, trabalhar durante o dia. Então, assim, para os dois, assim, era uma carga bem... Pesada, né? Então, a questão pastoral, zero. Então, se você quer saber como que o pastor entrou na vida, vamos ficar para a próxima semana. É verdade. Se você ficou curioso quando ele aceitou o chamado dele como pastor, não perca o episódio da semana que vem. É isso aí. Compartilha esse vídeo. Curte, né? Nosso canal. E é isso. Pastor, muito obrigada Por essa primeira por parte. essa primeira parte. Semana que vem vamos ter a parte 2. Aguarde. Beijo!